Paraíso. Apenas a palavra desperta maravilha, mesmo entre os céticos. Como poderia ser um lugar assim na realidade? Visões populares do pós-vida variam desde nuvens caricatas até resíduos da nova era. No entanto, a maioria ignora os vislumbres intrigantes por trás da cortina das Escrituras. Sabemos que aquele que construiu e governa essa terra nos promete muito mais do que harpas flutuantes ou cobertura de anjos pela eternidade. Mas o que a Bíblia realmente diz que está à frente? Uma vez que deixamos para trás este mundo cansado, que pistas concretas temos sobre o ambiente real do céu, especificamente seus materiais de construção? Perguntas surgem em cada mente inquisitiva. Devemos aceitar literalmente as menções de estruturas incorporando gemas gigantes ou ouro mineral sólido? Poderiam os céus conter tamanha riqueza e beleza inconcebíveis? Antes de adentrar no território dos contos de fadas, é importante que leitores responsáveis da Bíblia reconheçam a necessidade de interpretar qualquer imagem dentro de seu contexto. Metáforas apontam para algo além de si mesmas. Portanto, neste vídeo, vamos ancorar as referências bíblicas aos intrigantes materiais de construção do céu, que incitam nossa imaginação, compreendendo seu significado e propósito. Ao destacar facetas da inigualável criatividade de Deus e sua generosidade interminável que nos aguardam, as próprias ruas surpreendem com implicações de uma vida inundada pela luz divina, comunidade perfeita e o esplendor de Cristo, ofuscando tudo mais. A jornada à frente merece muito mais do que tradições banais ou explicações simplistas. Deixe que a majestade revelada do céu envolva suas expectativas. Em vez disso, Deus nos chama para cima ao revelar vislumbres de glória que transformam a maneira como caminhamos aqui hoje. A radiância do céu permeia várias passagens nas Escrituras, mas a imagem mais impressionante destaca a cidade santa em si. Em Apocalipse 21, João descreve a Nova Jerusalém descendo, adornada como uma noiva para seu noivo. Os materiais que compõem cada estrutura brilham, aguçando nossa curiosidade. Qual é o propósito desses elementos específicos para a cidade capital da eternidade? O ápice da prometida presença de Deus com a humanidade. O ouro aparece mais de uma vez, começando pela própria rua. A grande rua da cidade era de ouro, puro como vidro transparente. Apocalipse 21:21. Agora isso chama a atenção. Imagine caminhar sobre ouro sólido, mas translúcido, com padrões quase ondulantes sob seus pés. A camada de poeira e detritos que pisamos diariamente se dissolve diante de tamanha pureza, oferecendo calor e conforto sob os pés. A radiância que brilha através sugere a luz ininterrupta que está por vir. Se até mesmo uma calçada recebe o tratamento de Midas, o ouro também contorna toda a cidade, fazendo parte de sua grande e alta muralha. Apocalipse 21, versículo 18, destaca que o ouro significa valor para o que é considerado e protegido. A lealdade da aliança de Deus mesmo é a grande recompensa do cidadão. Sua segurança não é passageira, mas selada pelo caráter divino. Tal permanência e abundância desafiam nossas concepções convencionais de bênção. Sem falta, sem instabilidade, apenas a certeza fluindo do amor de Cristo, demonstrada através de cada tijolo reluzente assentado pela graça. As bênçãos daquela cidade de ouro emanam da presença de Deus, não mais distante, mas tangível e intensa. Não vi templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, versículo 22. Nenhum intermediário ou restrição interrompe a comunhão direta com o Deus Trino. Sobre aquelas estradas pavimentadas de ouro, a cidade brilha como se ecoasse a sua glória, refratando mais facetas da sua beleza, e permanecemos bem ali no centro deslumbrante. A habilidade do ouro em capturar a luz parece estranhamente adequada para retratar a glória do Eterno. Deus aparece cercado por ouro. Seu trono reluz como jaspe e rubi. O halo do arco-íris brilha como uma esmeralda, tudo circundado por esse mar de vidro, claro como cristal. Apocalipse 4, versículos 2 a 3 e versículo 6. O ouro reflete de volta o brilho do céu.
Até as coroas dos 24 anciãos brilham em ouro, destacando Deus compartilhando seu reinado através da eternidade. Taças de ouro transbordam com incenso. As orações dos santos oferecidas diante do trono dourado. As coroas prometidas aos eleitos também cintilam com recompensas de metal precioso, custeadas pelo tesouro infinito para honrar o valor incomparável de Cristo, demonstrado na terra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Diferente de moedas que desbotam ou dourados, o ouro nos céus se infunde profundamente em suas próprias estruturas. Sua estranheza ao nosso mundo reforça que o espaço de Deus permanece intocado pelas marcas esguias da humanidade ou pela injustiça suada. O pecado não passa despercebido lá. Em vez disso, realidades outrora invisíveis aos olhos humanos limitados permanecem nuas. Mas pertenceremos porque a justiça de Cristo cobre nossa impureza diante daquele trono. Assim, o ouro refletido através de ruas transparentes representa o divino eterno. Abrindo bem largo nossa existência linear, adentramos os círculos da luz e vida que nunca terminam, pulsando do emissor da Cidade Santa. O ciclo generoso de emanação que gerou e sustentou a criação antes de estender redenção, agora nos atrai para compartilhar alegria face a face, e não mantidos à distância. As paredes douradas de boas-vindas prenunciam o encontro com a deslumbrante comunidade trina, concedendo-nos tal acesso imediato para todo o sempre. Tudo por graça estonteante. O ouro sinaliza valor, beleza e deidade se estendendo pela eternidade. Porém, sólidas muralhas de ouro também enfatizam segurança incomparável, cobrindo a Nova Jerusalém. Considere as cidades do Antigo Testamento fortificadas por muros e portões, a primeira linha de defesa. Invasores escalando barreiras de pedra enfrentavam resistência feroz dos postos de vigia, examinando ameaças. Cidadãos se protegendo atrás das barricadas repousavam em segurança provisória, ao menos temporariamente. Assim, na eterna Cidade Santa, suas muralhas de ouro encamadas prometiam literalmente proteção imperecível. A parede era feita de jaspe, e a cidade era de ouro puro, tão puro como vidro. Os alicerces das muralhas da cidade eram adornados com todo tipo de pedras preciosas. Apocalipse 21, versículos 18 e 19. Não há preocupação com os alicerces desmoronando ao longo do tempo ou um inimigo astuto cavando por baixo. Os crentes permanecem envolvidos de maneira segura pela luz divina e pela beleza deslumbrante, para sempre. Anteriormente, no Apocalipse, João vislumbra a glória de Deus, dando-lhe luz, e sua lâmpada sendo o Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 23. Vivemos perpetuamente iluminados pelo próprio Cristo. Iluminados de dentro para fora, sem mais olhar por cima do ombro ou se preocupar com o perigo se aproximando das sombras. A barreira de ouro não está lá para bloquear a presença de Deus, mas como o marcador de um espaço sagrado ao qual agora pertencemos. Através da redenção, somos bem-vindos em casa, e nada impuro ou idólatra quebre a integridade da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 27. O pecado não tem influência na eternidade. Sua flagelação não pode sobreviver ao reino consumado transbordando de justiça, fundamentado no sacrifício do Cordeiro. Que gloriosa e inabalável segurança a fortaleza dourada do céu promete. Descansamos na santidade, intocados pelo mal, girando no calor do sorriso de Deus, agora sem impedimentos pelo véu opaco do pecado. Aleluia. Ao examinar as portas cavernosas da Cidade Santa, surge uma verdadeira admiração pela grandiosidade do céu. Considere que as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Versículo 21. Tente esticar a imaginação o suficiente para visualizar uma pérola sólida do tamanho de uma passagem, não frágil, mas brilhando como fogo por dentro. Certamente tais gemas monumentais celebram uma beleza superior, uma glória única encimando cada entrada, chamando o povo de Deus.
As pérolas começam como irritantes grãos de areia ou conchas perfurando a carne vulnerável da ostra. Mas camada sobre camada nacarada, gradualmente obscurece o perigo dentro dos confins protetores de sua concha. Enquanto secretamente suavizada ao redor da lesão, a humilde ostra dá à luz um tesouro incomparável ao longo do tempo. Lavadas pelas correntes para um brilho ainda maior. No Apocalipse, essas 12 pérolas colossais diante da Nova Jerusalém podem simbolizar um novo começo. A beleza outrora manchada, agora destacando a redenção de Cristo. Ou portões gigantescos formados por joias únicas, poderiam representar a diversidade unificada da Igreja de Deus. Crente para crente, ajustados imaculadamente juntos pelo Espírito. Apesar dos arranhões e formas estranhas, ao caminhar através das bênçãos, os sentidos são envolvidos por um acabamento luminoso inigualável na terra. A essência de pérola brinca suavemente com a luz, uma transparência que se adequa ao ambiente etéreo. À frente, o brilho ambiente do Senhor Deus e o Cordeiro se misturam com superfícies diversas, iluminando a cidade eterna. Cobertos pela luz divina, cercados por paredes e ruas refratantes, capturando cada raio deslumbrante, a beleza do céu impregna conforme avançamos para nossa atualização. Assim, essas portas colossais de pérola podem representar a transfiguração da luta terrena para a glória divina. Assim como as ostras aceitam o irritante original para criar proteção e deleite perolado, Cristo aceitou a contaminação áspera da depravação humana em si mesmo na cruz, como pagamento para nos curar e aperfeiçoar. Seus seguidores passam purificados pelas portas, a tragédia sendo trocada por esplendor através dos portais únicos e colossais de pérolas, adentrando o espaço de Deus, onde não há sombras ou obstáculos, apenas pertencimento alegre na radiância crescente de Cristo. As pérolas prometem que a aspereza se dissolve completamente em maravilha suave. Na Nova Jerusalém brilharemos. Ao adentrar mais profundamente na cidade deslumbrante, gemas adornam as próprias fundações, cintilando como arco-íris. João lista minerais familiares para nós, mas retocados para uma glória sobrenatural. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, ônix, cornalina, crisólita, berilo, topázio, crisoprásio, jacinto, ametista, Apocalipse 21, versículos 19 a 20, cada um exibindo uma cor, corte e clareza requintados, além da equivalência terrena. Inseridos no ouro, a radiância coletiva deve se aproximar das cores coruscantes e não filtradas que emanam da glória de Deus. Suas reflexões multiplicam o brilho, saturando a luz que se derrama pelas ruas douradas transparentes. Assim como um diamante nítido refrata pequenas faíscas de arco-íris, essas gemas concentradas que adornam as paredes da Nova Jerusalém fragmentam pura luminosidade em uma homenagem ainda maior. E as pedras do Apocalipse parecem reivindicar a identidade das 12 tribos de Israel, de Vênus a Marte, brilhando para destacar a linhagem redentora de Cristo através de Abraão e Davi. Considere a tradição de usar pedras coloridas para representar tribos bíblicas nas vestes sacerdotais. O azul do safira evoca a revelação celestial, o rubi reflete a paixão do divino amor. A esmeralda evoca a vida restaurada no jardim, ecoando o Éden. Agora, estenda a imaginação para vislumbrar essas cores concentradas, adornando suportes arquitetônicos inteiros e acabamentos brilhantes. A pura variedade e intensidade dos pigmentos prometem continuar encantando os sentidos, enquanto contemplamos essas pedras fundamentais, pontilhadas sob as vias douradas e translúcidas. Cada faísca ardente atrai a atenção brevemente, antes que outra gema deslumbre os olhos novamente, sempre mais a ser contemplado na arte sempre cativante do céu. A escritura destaca ouro puro, pérolas lustrosas e gemas concentradas integrando a infraestrutura da Nova Jerusalém. Materiais tão valiosos levantam a questão: por que tão suntuosos para ruas simples e paredes de retenção? Considere como essas substâncias profetizam realidades maiores sobre o reino eterno de Deus.
Especificamente, os materiais de construção luxuosos significam a completa liberdade do céu de decadência, ruína ou violação. Os crentes herdam uma nova criação purgada da maldição do pecado, vibrando com alegria e cura à medida que o design cresce para sempre. Ao contrário dos elementos meteorológicos que erodem as estruturas terrenas, o ouro e as substâncias minerais da Nova Jerusalém se mostram invulneráveis, brilhando imortalmente, assim como o caráter inalterável de Deus garante suas promessas pela eternidade. Da mesma forma, a cidade santa que ele projetou para habitar com seu povo nunca se manchará ou desvanecerá. Além disso, o ouro e as gemas lembram a abundância e beleza do Éden antes da queda, antes que o solo brotasse espinhos. O céu consuma o paraíso restaurado, sem suor, trabalho árduo ou mazelas impedindo a exuberância equatorial, sem evitar becos sombrios também. Toda a Nova Jerusalém se banha abertamente na luz divina, o próprio Cordeiro, sua lâmpada emanando pura bondade. Apocalipse 21, versículo 23. Assim, Deus escolhe minuciosamente cada material específico para a capital eterna profetizar vida transbordante de justiça, adoração, criatividade, harmonia e descoberta, aumentando infinitamente ao longo das eras. Enquanto os redimidos circundam seu trono arco-íris com alegria transbordante, os próprios metais e minerais da cidade significam o céu como o ápice de um propósito alegre e da presença amorosa divina. Sem decadência ou perda, nossos espíritos ressoam. Sim, Maranata, vem Senhor Jesus. Ao refletir sobre os intrigantes materiais que compõem a Nova Jerusalém, surgem naturalmente perguntas sobre se tais descrições são meramente simbólicas ou representações mais literais da realidade eterna que está por vir. No entanto, a busca por essas tocas especulativas arrisca desviar o foco das revelações centrais das Escrituras. Por exemplo, os céticos podem descartar estradas de ouro como uma metáfora fantasiosa ou ridicularizar a sugestão de avenidas translúcidas sustentando corpos ressuscitados. Por outro lado, alguns crentes insistem em decodificar propriedades físicas, correspondendo à visão de João, perdendo de vista o Deus glorioso e os relacionamentos que estão no centro. No entanto, em nenhum lugar os trechos sugerem camuflar o ambiente real do céu ou manipular emoções prometendo falsamente riqueza. Jesus assegurou a seus seguidores que ele vai preparar lugares reais para eles. João 14. A verdade completa e harmoniosa fundamenta as revelações das Escrituras sobre nosso retorno para casa. Assim como um jovem que, ao ver sua noiva pela primeira vez através de um véu, pode não distinguir perfeitamente entre tecido e cabelos esvoaçantes, nossa perspectiva limitada reconhece corretamente o mistério, ocultando certos aspectos da eternidade. Não é incerteza eterna, mas admiração, aguardando mais revelação no momento adequado, quando pudermos compreendê-la em sua plenitude. Contudo, essa visão presente já altera a maneira como caminhamos hoje. O cinismo equivocado foge diante da beleza majestosa garantida à frente. Trinkets triviais perdem sua aderência à medida que nossa alma gêmea se prepara para nos assentar no centro de sua festa de casamento. Através do Espírito, raios dourados perfuram a escuridão atual, reformulando a identidade como a pupila dos olhos do nosso noivo. Ao rastrearmos as revelações da Bíblia sobre os materiais de construção reais que compõem a Nova Jerusalém, fica claro que Deus pretende que as especificações da cidade reescrevam nossas perspectivas terrenas. Suas sugestões simbólicas de segurança imperecível, beleza inigualável e intimidade com Cristo no paraíso ressuscitado, nos lembram que as dores e tempestades que assolam agora são passageiras. Nesta vida, os crentes em Jesus herdam a promessa de que um dia herdarão a plenitude aperfeiçoada da redenção em um lugar rico e comunitário. Ele está ativamente nos preparando lá. Participaremos da resposta, sem mais lágrimas, às tragédias da história, livres para abraçar nossa verdadeira identidade e propósito em Cristo. Enquanto aguardamos esse dia, caminhamos pela fé, não pela visão. Porém, como Abraão,
Depositamos nossas vidas nas promessas ainda não vistas de Deus. Através do Espírito, vislumbres dourados de uma recepção assegurada em nossa casa eterna da família podem infundir força quando as circunstâncias ameaçam esmagar a esperança ou a alegria. Quando o mundo murmura que a vida carece de significado, deixe as riquezas da Cidade Santa brilharem mais intensamente a cada desgosto. Sinta portões perolados de segurança se abrindo para nós a cada injustiça sofrida ou relacionamento interrompido pela morte. As fundações de pedras preciosas lembram que pedra por pedra, momento a momento, Cristo constrói sua igreja para habitar eternamente, onde as tristezas não podem invadir. Amados em Cristo, levantem os olhos acima das manchetes sombrias ou tempestades pessoais. As promessas do Evangelho de Deus permanecem inabaláveis. Que a nova Jerusalém, cintilando no horizonte, desperte nova coragem para viver e proclamar a vitória de Jesus, infundindo vida nos lugares desesperados prestes a serem erguidos, imperecíveis quando o encontrarmos no ar. Chegamos ao final de mais uma história bíblica. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar seu like e deixar seu comentário sobre o vídeo. Isso ajuda nosso ministério a alcançar e abençoar cada vez mais vidas com conteúdo relevante e transformador. Fiquem com Deus e até a próxima.